Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, ó, bem olhando na bolinha preta do olho dela, diga para ela, que bom que você veio. Amém, glória a Deus. Como é bom estar na casa do Senhor, né? Gostaria de agradecer a Deus a oportunidade, agradecer aos pastores, mais uma vez, obrigado. Você que trouxe a palavra do Senhor, eu gostaria que abrisse no Evangelho de João, no capítulo 3, a partir do versículo 1, vamos ler do 1 ao 7. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é o Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Amém? Seria que você fechasse teus olhos aí no seu lugar mesmo. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, Pai. Obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que aqui está, Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra, Pai, possa alcançar os nossos corações, as nossas mentes. Tudo aquilo, Pai, que a ansiedade, a preocupação, a curiosidade, em nome de Jesus, tudo aquilo que possa atrapalhar os teus filhos nessa noite, de ouvir, entender e compreender a tua palavra, nós já repreendemos agora pelo poder do nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos e te louvamos, Pai. Amém. Amém? Amados, eu creio que a grande maioria aqui passou por essas fases na tua vida aí, né? Houve um arrependimento, depois houve ali uma fé em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Salvador, e que Jesus Cristo, Ele morreu pela tua vida, pela minha vida, e houve ali a conversão, que nada mais é do que, imagina você indo numa pista, você estava levando a tua vida de uma forma, e de repente você faz uma conversão para a direita, uma conversão para a esquerda, e é isso que eu creio que muitos que estão aqui, aconteceu na vida de muitos aqui. Até no sábado, domingo passado, nós tivemos o batismo. Foram 9 ou 10, pastor? 10 vidas desceram as águas e começaram ali essa caminhada. E tudo isso que eu falei, a palavra chama de um novo nascimento. Nascer de novo, né? Então, assim como aquelas pessoas no domingo passado, eu creio que muitos aqui nasceram de novo, né, começaram uma caminhada com Cristo, começaram a andar com Cristo. E como o nascimento de uma criança, de um bebê, a gente tem o Tiago ali com a filhinha dele, ela nasce bebê, vai crescendo, daqui a pouco está um adolescente, daqui a pouco um jovem, daqui a pouco um adulto, e daqui a pouco chega a terceira idade. Assim é a nossa vida espiritual também com Deus, né? Nós nascemos de novo, e ali é apenas o start, apenas o começo daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, quer transformar a nossa vida. E isso é uma caminhada dia após dia. E esse crescimento espiritual, ele deve ser uma busca constante na nossa vida. Talvez eu estava até no dia do batismo me recordando do dia que eu batizei. Quantas lutas no meio do caminho, quantas vezes eu pensei em desistir, a minha esposa pensou em desistir, mas para a honra e glória do Senhor nós estamos aqui. Quantas coisas nós aprendemos nessa caminhada,
o quanto que nós crescemos espiritualmente, mas o quanto que falta ainda para a gente crescer. Talvez a gente cresceu ali 10%. Tem uma longa caminhada para chegar onde que Deus quer, o propósito do Senhor nas nossas vidas. E talvez muitos aqui, no meio da caminhada, dá uma parada ali, né? Não busca mais esse crescimento espiritual, dá uma travada e começa a não se alimentar mais, começa a não crescer espiritualmente. E quando ele pensa que ele está naquele estágio, que ele parou onde ele estava, na verdade ele começa a retroagir, e o velho homem começa a querer ressurgir na nossa vida. Então o crescimento espiritual, irmãos, é de extrema importância para todos. Não tem como a gente nascer de novo e querer não crescer, querer ficar ali pequeno, querer ficar criança. Nós necessitamos de alimento. No começo ali é uma papinha, né, que os líderes dão. De repente começa ali uma comida mais sólida, mais densa, e aquilo vai fortalecendo, e nós vamos crescendo e aprendendo com Cristo. E com base nisso eu queria dar uma passeada com vocês hoje na palavra do Senhor. Voltar. Esse aqui foi o encontro de Jesus com Nicodemos, mas vamos voltar em torno aí de 600 a 1000 anos antes de Cristo. Lá no livro de 2 Reis, eu gostaria que todos abrissem. 2 Reis, capítulo 6. Versículo 1. No livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 6. Amém? Aqui é uma turma que estava querendo crescer. É uma turma que não se contentava do jeito que estavam as coisas na vida deles. Eles queriam mais. Eles queriam expandir, eles queriam crescer. Todos acharam? Amém? Está aqui no painel também, né? Então lá, diz assim a palavra do Senhor. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nós reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco, para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostaria de ir com teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar as árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Aqui nós vemos aqui seria talvez o primeiro seminário teológico da Bíblia, né? Se a gente voltar ali um pouquinho no capítulo 2, versículo 7, era em torno ali de 50 alunos, 50 discípulos de Eliseu. A escola dos profetas, ela foi criada por Samuel, mas quem consolidou ela ali foi Elias, o profeta do fogo, e agora Eliseu, com esses 50 alunos, vive ali algo surpreendente da parte de Deus. Os alunos que estavam ali viram que o lugar era pequeno, falaram assim: aqui está pequeno, a gente precisa expandir. Falaram com um homem de Deus, um homem que representava Deus ali, profeta dos milagres, Eliseu, e Eliseu deu a direção para eles. E quando eles estavam lá construindo aquele novo lugar, a palavra do Senhor diz que o machado caiu, e o ferro era algo caríssimo naquela época, e pior de tudo, era emprestado ainda. Aí a palavra do Senhor fala que Eliseu ali faz um milagre, e o machado flutua, né, e eles podem continuar ali a empreitada. Nós podemos aprender muito com esses estudantes aqui, né? Nós podemos olhar cada atitude deles, o que Deus fez através da vida deles ali, e aprender muito com eles. Era um povo, eram jovens,
que estavam procurando ali crescimento espiritual. Estavam buscando aprendizado, crescer mais em Deus, aprender mais da palavra do Senhor. E eles estavam ali empenhados nisso. E a gente começa a perceber algumas coisas que Deus faz quando eu e você, nós estamos nessa onda, né? Buscando o crescimento através da palavra de Deus. Buscando conhecimento através de Deus. O pastor Júnior pregou esse dia aqui sobre a leitura da palavra. A importância da gente buscar conhecimento através da palavra. Seminários, os cultos que está tendo, da rede de jovens, rede de casais, né? Encontros, tudo mais, isso é importante para o nosso crescimento espiritual. E aqueles jovens estavam nesse embalo. Eles queriam crescer, não estavam satisfeitos com aquilo que eles estavam vendo. Eles queriam algo mais, algo maior, algo além daquilo que eles estavam vivendo. E a gente começa a aprender com eles. Uma das primeiras coisas que nós aprendemos com eles é que quando eu e você, nós buscamos crescimento espiritual, buscamos aprender mais de Deus, Deus coloca pessoas com o mesmo propósito perto de nós. Deus junta pessoas. Tem pessoas que nos levam para perto de Deus. Tem pessoas que nos afastam para perto de Deus. Ontem à tarde eu tive com um casal que nos leva para perto de Deus. Hoje na hora do almoço também tive com 2 casais ali, que as conversas agregam. Falam do que Deus fez, do que Deus está fazendo, do que Deus vai fazer ainda. Então quando eu e você nós estamos nessa onda, buscando crescimento, Deus coloca pessoas ao nosso redor que estão no mesmo propósito. E como é bom nós andarmos com pessoas que estão no mesmo propósito, no mesmo objetivo. As coisas parecem que caminham mais, né? Mais animado. Vem aqueles momentos de dificuldades, momentos de luta, mas um empolga o outro, um vai abraçando o outro e a gente vai continuando essa caminhada. Relacionamentos na nossa vida são decisivos. São decisivos. Jesus amava todos. Jesus ama a todos. Só que de uma multidão ele separou ali 80, depois ele separou 12, depois tinha 3 que eram mais íntimos dele, mas apenas um, João, deitou no teu peito. Então quando eu e você nós buscamos crescimento, queremos crescer, Deus ele junta pessoas. E o que nós estamos aqui hoje vivenciando é isso. Nós estamos aqui na igreja, em comunhão, creio que todos aqui com o mesmo propósito, buscando crescimento espiritual, aprender um pouquinho mais de Deus. A segunda coisa que nós aprendemos com aqueles alunos ali, gostaria, versículo 1 e 2, se o Ricardo puder pôr ali para nós, diz assim, ó: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nós reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco, para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. O irmão Manfred disse aqui que quando ele pediu a direção de Deus, Deus mostrou para ele qual que era o propósito de Deus na vida dele. Quando eu e você nós buscamos crescimento espiritual, estamos nessa onda, querendo crescer, Deus ele vai nos direcionar. Ali Eliseu fala assim, ó, podem ir. Eliseu deu a ordem para eles, podem ir. Quantas vezes, quantas decisões nós já tomamos, muitas vezes na nossa vida, sem consultar a Deus, sem ter a devida direção e o ok de Deus. Deus falando assim, podem ir. Alguns dizem que isso é fato, né? O que você é hoje é o resultado de decisões passadas que você tomou na tua vida. Então o que você se formou hoje, são decisões que você lá atrás, você decidiu. O seu casamento, a sua esposa, os seus filhos, seu ministério, a tua vida hoje, é o resultado de decisões passadas que você teve. E quando nós buscamos crescimento de Deus, nós estamos tão alinhados ali com o Espírito Santo de Deus, que Deus é que vai direcionar os nossos passos. A palavra do Senhor diz que os homens,
o que o homem faz plano, mas quem determina o caminho é Deus. A palavra do Senhor diz lá em Colossenses 3,15, que a paz seja o juízo do vosso coração. Então quando eu tenho que tomar uma decisão, algo muito sério, algo muito importante, ou não, coisas também pequenas, que a gente acha que é pequena, colocar diante de Deus, apresentar diante de Deus, para que Deus venha trazer essa paz, que diz a palavra do Senhor, que essa paz, ela seja o juízo. Porque se é algo que está trazendo confusão, a palavra do Senhor diz também que Deus não é um Deus de confusão, Deus é um Deus de paz. Então aquilo que, se eu estiver alinhado com o propósito de Deus, com aquilo que Deus quer para a minha vida, para o meu ministério, para a minha família, as decisões, o Espírito Santo é que vai direcionar. Inclusive o meu falar, o meu agir, é Deus que vai direcionar. No versículo 3 e 4, diz assim: então um deles perguntou: não gostaria de ir com os teus servos? Falou para Eliseu, o homem de Deus, e ele responde: sim, eu vou. Quantas vezes nós temos medo de situações, sendo que Deus já confirmou na nossa vida? Quantas vezes nós travamos, diante do desafio? Quanto maior o desafio, de repente dá um medo. A nossa fé, ela é grande. É igual eu pegar o Levi. Se o Levi estiver aqui em cima do altar, e eu estiver aqui embaixo, falar: pula, Levi. Nessa altura aqui ele vai pular. Se for um pouquinho mais alto, ele olha para os lados, tudo. O pai está ali, esperando, mas ele pula. Agora, se for uns 10 metros para cima, talvez ele não pule. Ele fala: não vou. Mesmo sabendo que é o pai dele que está ali embaixo, o pai dele vai segurar. Mas a altura é tão grande, o obstáculo é tão grande, que a fé dele dá ali uma esmorecida, dá uma tremida na base. E assim é na nossa vida, Quando é coisa pequena, a gente confia em Deus. Agora, quando é coisa assim que é impossível, Daniel? Quando é coisa assim que parece que não tem jeito, a gente dá uma afrouxada e fala: não tem jeito, não tem como acontecer. Deus, ele disse que ia com eles ali. O homem de Deus, ele iria com eles, com aqueles alunos, com aqueles discípulos. E quando Deus confirma no teu coração algo, quando Deus traz paz ao teu coração, toma posse daquilo que Deus já te deu. Ele está contigo. A palavra diz lá em Josué 1,9: não te mandei eu? Não te mandei eu? Estarei contigo por onde tu andares. Quando eu estou buscando crescimento espiritual, quando eu estou nessa onda, Deus, ele vai me direcionar, ele vai comigo, ele vai me acompanhar, ele vai estar à frente, ele vai abrir na porta onde não tem, ele vai sempre estar à frente. No versículo 5 e 6, a palavra do Senhor diz assim: quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. Eu não sei vocês, irmãos, mas uma vez lá em Londrina, uma situação crítica, e a grama estava desse tamanho, amor? Atravessei a cidade, o cortador de grama bateu, o rapaz que corta grama bateu palma lá: quanto que é? Tanto. Falei: não dá. Mas estava muito feia a grama. Atravessei a cidade, fui emprestar um cortador de grama lá do meu tio. Aí vim com o carro, tudo. A hora que comecei a cortar, aquela fumaceira, eu falei: e agora? Resumindo, tive que arrumar, e ainda não ficou comigo, E ficou caro, que era o motor, e devolvi para o meu tio. Aqui eles estavam ali com o martelo emprestado, machado emprestado, e o ferro era caríssimo naquela época, e aquilo caiu no Rio de Jordão. Era uma situação extremamente difícil, extremamente complicada. E o que a gente aprende aqui? Que mesmo nos momentos difíceis, Deus vai sempre enviar alguém para te ajudar, se você está buscando um crescimento espiritual, se você está nessa onda. Deus vai sempre enviar alguém para te dar a mão, para te estender a mão, para te ouvir, para te dar uns conselhos.
Quantas vezes eu e a Polly ali, parece que não tinha ninguém. Aí Deus levantou um casal, uns tios, para falar com a gente, e falar do ministério, casados para sempre. E através daquilo, Deus restaurou a nossa vida, o nosso casamento. Deus, amado, se nós estamos buscando a Deus, andando no propósito dEle, não se preocupe. Sempre vai aparecer pessoas na tua vida, enviadas por Deus, para te direcionar, para colocar você lá de volta no propósito, falar assim, é por aqui, ó. O caminho é por aqui. No versículo 6 e 7, a gente já leu o 6, mas vamos ler o 7. Ele disse, pegue, Eliseu, quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. Ele disse, pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Quando eu e você buscamos crescimento espiritual, buscamos andar no propósito de Deus, viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, Ele nos leva para um nível de milagres. O sobrenatural começa a acontecer na nossa vida de uma forma que a gente assusta, né? Você fala assim, eu não mereço, e realmente a gente não merece. Mas Ele é bom, Ele é misericordioso, a graça dEle está conosco. Ele está vendo ali o nosso desejo de caminhar no seu caminho, de chegar rumo ao alvo que é Cristo. E Ele começa ali a operar milagres na nossa vida. Coisa que a gente nem esperava começa a acontecer na nossa vida. Não sei de onde veio e de repente as coisas acontecem. Eu garanto para vocês, amados, na minha vida está sendo assim. Foi assim, está sendo assim. Eu garanto que na vida de muitos aqui está assim, dessa forma. Os milagres de Deus começam a acontecer porque eu estou andando, estou querendo aprender mais de Deus, estou querendo buscar mais a Deus. Não quero ficar onde que eu estou. Eu quero caminhar, eu quero prosseguir. Deus tem muito mais daquilo que eu já vivi. Eu quero buscar isso. E a gente começa ali a viver por milagre. E entender que nada que acontece na nossa vida é por acaso. A palavra do Senhor diz lá em Romanos 8, 28, né? Todas as coisas cooperam, algumas traduções está, todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Tudo que acontece na nossa vida, se a gente está andando com Deus, se a gente está amando a Deus, é para o nosso bem. É Deus direcionando a nossa vida. Um esquecer de chave. Puxa, esqueci a chave. E a gente já volta xingando, bravo. Talvez Deus está te livrando de um acidente, de uma situação pior. A gente começa a viver de milagres. A gente começa a acordar e falar assim, ó, só hoje eu já sou um milagre. Eu estar aqui hoje já é um milagre. A gente acha que Deus não se preocupa com os detalhes na nossa vida. Se você acha que Deus não se preocupa com os detalhes, olha para a tua mão aí. Olha para o dedão seu aí, a tua digital. Nenhuma digital é igual. Deus é detalhista, irmãos. Ninguém aqui é igual, nem os gêmeos são iguais. Porque Deus, Ele se preocupa sim com os detalhes da nossa vida. Talvez a nossa racionalidade, né, a nossa inteligência, faz a gente limitar o poder de Deus. Mas Deus não, Deus Ele se preocupa sim com os detalhes. Ao ponto de eu crer que Deus fez uma árvore, nasceu uma árvore, cuidou dela para que nenhum animal passasse por cima dela. E essa árvore foi crescendo, 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 para chegar um dia no qual um homem chamado Zaqueu ia subir naquela árvore, e através daquela árvore, Jesus ia ver Zaqueu, e Zaqueu ia ver Jesus, ia ter um encontro com Jesus. Então eu creio assim que Jesus, Ele cuida de tudo, Ele cuida dos detalhes. E para quando nós estamos querendo esse Jesus, quando nós queremos esse Deus, as coisas vão acontecer, elas vão acontecendo, de uma forma sobrenatural. Os milagres mesmo de Deus nós vamos vivendo, porque esse Deus que eu li aqui, que nós lemos aqui todo domingo, que nós ouvimos dele, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje
e eternamente. Ele fez proezas e maravilhas e Ele continua fazendo milagres. Ele continua operando milagres. Só que muitas vezes nós vemos os milagres que Deus faz na nossa vida como coincidência. Foi por acaso. Né? Se a gente voltar lá na história de Moisés, né? Moisés com 3 meses ali foi jogado no rio Nilo. E naquela hora, a filha do faraó estava tomando banho e viu Moisés e levou Moisés para dentro do palácio. Talvez muitos vão pensar assim, é coincidência. Não é coincidência, é providência de Deus. É providência de Deus. E tudo que nós vivemos na nossa vida, nós temos que, se nós estamos buscando a Deus, nós temos que entender que tudo isso é milagre. É milagre. É milagre de Deus. A palavra do Senhor diz, dar graças em tudo. Que nós devemos agradecer a Deus a tudo. O coração grato, aquele coração agradecido, ele atrai o favor de Deus. Atrai o favor de Deus. Só uma ilustração rápida para você entender como que é o agir de Deus, né? Um homem, ele estava andando por um lugar escuro, de repente 2 ladrões veio ao encontro dele, ele saiu correndo e achou um buraco. Ele entrou naquele buraco. E quando ele entrou naquele buraco, ele percebeu que os ladrões também iriam, o fim do caminhar dos ladrões seria ali no buraco. O que ele faz? Ele começa a orar a Deus, fala, Deus, coloca anjos aqui nessa porta, desse buraco. E começa a clamar a Deus, e o que acontece? Não vem anjos, vem uma aranha ali, andando. Uma aranha. Aí ele fala, Deus, eu não pedi uma aranha, Deus. Deus, eu pedi anjos. E o que acontece? Essa aranha começa a fazer telha. Começa a costurar. E ele ora e fala, Deus, eu não pedi uma aranha que faça telha. Aí chegam os ladrões, olham aquele escuro e vê aquela telha de aranha e fala assim, não, aqui ele não entrou, porque tem até telha de aranha. Eles se viram e vão embora. Então muitas vezes na nossa vida, o milagre nós não entendemos, mas o milagre já está acontecendo. Nós já estamos vivendo o milagre, mas nós estamos esperando ainda. Nós estamos falando, não, vai acontecer. Não, vai chegar o dia, vai chegar o momento, vai chegar a hora. Sendo que já está acontecendo. Deus já está trabalhando, Deus já está fazendo um milagre na nossa vida. Só que o que acontece muitas vezes, né? Muitas vezes nós estamos com o coração amargurado, um coração ali bravo. Ricardo, você pode colocar, por favor, Hebreus 12:15? Esse versículo ele é muito forte. Hebreus 12:15 diz assim, cuidem, que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Amargura é um sentimento ruim, né? Sentimento de tristeza, sentimento de ressentimento. E quando a amargura ela brota no nosso coração, ela exclui o nosso viver da graça de Deus. Ela nos priva de viver a plenitude da graça de Deus, daquilo que Deus tem para a nossa vida. Quando há ainda ali alguma raiz de amargura, a gente não está conseguindo viver aquilo que Deus tem, a plenitude daquilo que Deus tem. Eu posso dizer isso pela minha vida e pela vida da Poli. Enquanto nós na caminhada cristã, sabe, andando, enquanto não houve uma cura profunda, uma retirada de uma raiz de amargura, a gente não pode viver assim o melhor de Deus, aquilo que nós tanto queríamos. Mas quando houve essa cura, Deus ele nos presenteou, nos abençoou com aquilo que nós há tanto tempo nós estávamos orando. Por isso, meu irmão, eu digo para você, não pare, não desista de buscar crescimento espiritual. Busque a Deus, esteja aqui participando dos cultos, esteja participando das atividades da igreja, esteja buscando em oração. Tem algumas coisas que elas
travam, que atrapalham o nosso crescimento espiritual. E uma delas é muita ocupação e preocupação com as coisas desse mundo. A gente tem sim que se ocupar, se preocupar, mas muita, em excesso, ele atrapalha o nosso crescimento espiritual. Dá ali uma travada. Outra coisa que atrapalha é apenas reclamar e não agir. De reclamar, mas não tomar nenhuma atitude. Outra coisa que atrapalha o nosso crescimento espiritual é colocar a culpa do nosso erro ou em algo ou em alguém. Supera isso. Supera. Larga isso. Isso aí está trazendo raiz de amargura. Isso aí está travando a tua vida. Deixa. Peça perdão a Deus. Se conserte com Deus. E o último item aqui que coloquei que atrapalha o nosso crescimento espiritual é a procrastinação. É o deixar para depois. Você vem aqui no domingo, você ouve uma palavra, você fala assim: eu vou fazer isso na minha vida. A hora que você sai, entra dentro do carro, você já fala: não, acho que não vou fazer isso agora não. Semana que vem eu faço. E de repente você esqueceu daquilo. Aí de repente Deus, como Ele te ama, como a misericórdia dEle é grande, se renova a cada manhã. Deus te lembra novamente, num outro culto, através de uma vida de uma outra pessoa. E você de novo deixa para depois. Zaqueu, nós falamos de Zaqueu aqui, só para encerrar. Zaqueu subiu naquele dia, era a oportunidade dele, Jesus estava passando. Ele subiu naquele dia, naquela árvore. Jesus olhou para ele e falou assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero estar na sua casa. É hoje, irmão, não é amanhã, não é depois, é hoje. Deus quer trabalhar na nossa vida hoje. Amém?